Vamos falar sobre as mentiras? Eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a como lidar quando as crianças mentem. Para começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer que o seu filho pare de mentir ou você quer que o seu filho seja honesto? Parece a mesma coisa, mas não é. E isso faz toda a diferença na hora de conduzir esse comportamento. Nós precisamos ensinar para as crianças o princípio correto, a ação e o comportamento que nós queremos que elas emitam. Quando nós focamos na mentira, nós acabamos aumentando ainda mais esse comportamento, quando na verdade nós precisamos focar na honestidade e na importância de ser honesto. Quando eles compreendem o princípio da honestidade, a necessidade de mentir diminui muito. E aí eu quero fazer um pedido para você. Na hora que você estiver disciplinando o seu filho, deixe as emoções de lado. Por que eu estou dizendo isso? Quando as crianças mentem, nós entramos em um estado de pânico, exatamente porque nós estamos olhando essa questão do valor da honestidade. Só que a gente precisa focar naquilo que nós precisamos ensinar com aquele comportamento e não gritar, punir ou maltratar a criança por conta da mentira. Os valores da família precisam estar muito claros e bem definidos. E aí fica aquela pergunta: você está sendo um exemplo de honestidade para o seu filho? As crianças, elas aprendem a partir do exemplo e da repetição. E eu não estou falando na honestidade somente no conceito amplo, eu estou falando nos pequenos detalhes. Eu vou dar um exemplo. Quando você chegou triste, ou chateado, ou estressado do trabalho e o seu filho te pergunta: mãe, você tá triste? E você responde: não, filho, tá tudo bem. Isso não deixa de ser uma mentira, não é mesmo? Quando a gente não pode ser honesto com as crianças sobre o que nós estamos sentindo, nós estamos ensinando para ela que nem tudo precisa ser dito a verdade. E aí que está o grande problema. A criança, ela não sabe diferenciar quais são os momentos certos ou adequados. Por isso é tão importante a honestidade, independente daquilo que está acontecendo. Claro que a gente não precisa falar para a criança e nem trazer temas que não lhes cabem, mas nós precisamos ser honestos com aquilo que está acontecendo. Você pode dizer: sim, filho, mamãe está triste e chateada por algumas questões que aconteceram no trabalho. Obrigada por se importar. Você vê a diferença? Você não precisa dar detalhes, mas você está sendo honesto com seu filho. Quando a criança aprende que dizer a verdade, mesmo lidando com as consequências, é muito mais positivo do que mentir, isso faz com que ela vire a chave. Quando a gente ensina a criança a importância da honestidade, isso não quer dizer que a gente vai privar ela das consequências daquele ato que foi inadequado, mas a gente vai mostrar para ela que é muito mais produtivo e positivo nós sermos honestos, porque a gente vai ter que lidar somente com a consequência daquele ato e não com duas consequências, que é o ato e a mentira. Muitas vezes a gente reforça e ensina a criança a mentir a depender da nossa reação. Por isso que eu pedi para a gente combinar que você vai tentar deixar de lado as suas emoções na hora de disciplinar. Quando somos muito bélicos e reativos quando a criança nos conta algo que foi errado, isso faz com que ela queira da próxima vez omitir ou mentir. Se a mentira está precisando ser usada na relação com vocês, é um grande sinal de alerta. É um sinal de alerta que está faltando um lugar de escuta e acolhimento. Nós precisamos cuidar para sair de um loop muito importante. Eu só brigo porque ele mente porque eu só brigo. Você percebe que quando a gente não sair desse ciclo vicioso, a gente não consegue alterar o comportamento? Conte histórias, use recursos lúdicos e, principalmente, mostre para a criança o quão importante é ser honesto. O exemplo é sempre o melhor caminho na hora de educar e disciplinar uma criança.
O último ponto que eu queria conversar sobre esse assunto é que a mentira também ocorre quando a criança quer continuar fazendo aquilo que ela quer e não desagradar os pais. E é aí que a gente precisa mostrar para a criança que a verdade é importante, independente da reação que o outro vai ter. Nós precisamos fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, e a verdade é sempre o lugar mais seguro. O meu desafio para você hoje é refletir quais são os valores da sua família. Será que o seu filho tem consciência e sabe quais são eles? Te convido então para que você possa conversar e dialogar com seu filho sobre esses valores.